Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras, Laboratório Seibin PhD. Landgraf, Odontologia Premier. Gastroclínica de Palmas, no Palmas Medical Center, 12º andar. Fone 3217-1770 ou 98111-2942. Bom dia! Vamos juntos iniciar o domingo cheio de informações e dicas de saúde? Essa é a nossa consulta semanal, o seu programa Agenda Médica, e junto com renomados profissionais da área da saúde, iremos levar muita qualidade de vida e dica de saúde para você nessa manhã de domingo. Portanto, fique comigo e confira, o nosso programa Agenda Médica começa agora. Vamos então começar a nossa consulta semanal desse domingo falando sobre o Novembro Azul. Todo mundo sabe que esse momento a saúde do homem está em evidência e trabalhamos muito a prevenção do câncer de próstata e não tem ninguém melhor para falar conosco sobre esse assunto do que o urologista Dr. Pedro Henrique. Dr. Pedro, bom dia. Bom dia, Mayara. Bom dia para você aí que está nos assistindo. Dr. Pedro, sei que já está mastigado, né? Acaba que esse mês você está sempre falando muito sobre esse assunto, mas eu precisava trazer também aqui para o nosso programa da TV, já que a gente já conversou na rádio. Mas eu queria muito que você falasse primeiro, Dr. Pedro, da importância desse mês do Novembro Azul. Esse movimento, né, do Novembro Azul, ele já existe de forma oficial no calendário do Ministério da Saúde aqui no Brasil desde 2012. Hoje a gente tem pelo menos 2.500 ações oficiais em todo o Brasil a respeito desse movimento, né? E a nossa ideia é o foco na saúde do homem. Porque a gente sabe que a mulher, culturalmente, ela tem o hábito de se cuidar, né? De buscar atendimento, de buscar cuidados em saúde. E o homem não. O homem é o machão, né? O homem não sangra, o homem não fica doente, né? E ele, classicamente, ele não tem essa coisa de se cuidar regularmente, né? Então, esse momento do ano é para isso, é para reforçar a importância do homem de buscar cuidados em saúde de uma forma geral. O nosso foco é no câncer de próstata, realmente, como você falou, é o foco principal da nossa consulta, mas nesse momento a gente aproveita para receber muitos homens que chegam, né? Não, eu vim aqui para poder fazer avaliação e aí a gente vai detectar outras coisas, né? Às vezes é um homem que tem uma hérnia, um homem que tem uma fimose, tem um acúmulo de líquido no testículo, alguma outra doença que não tem nada a ver com câncer de próstata e que foi descoberta justamente porque ele tirou um tempinho dele, né? Para poder passar por uma avaliação. E o câncer de próstata, então, doutor Pedro, o que é? O câncer de próstata, ela é hoje, né, o segundo câncer mais comum na população masculina. Ele só está atrás do câncer de pele, não melanoma, e ele é o segundo que mais mata também. A gente tem uma perspectiva, né, de surgimento de casos por ano, né? Entre 2017 e 2018, surgiram 68.200 novos casos de câncer de próstata. A quarta cidade mais populosa do nosso estado, que é Porto Nacional, ela tem 52 mil habitantes, ou seja, tem mais gente desenvolvendo câncer de próstata de um ano para o outro do que muitos municípios aqui do nosso estado. É preocupante. Com certeza. E ainda morre muita gente por causa desse problema, né? Antigamente, a gente descobria essa doença numa fase um pouco mais avançada, né? A doença já tinha se espalhado. Hoje em dia, como a gente tem essas campanhas de conscientização, o homem tende a chegar mais cedo, né? Ele busca a consulta, né? Ele já chega na consulta perguntando, mas e aí, como é que é? Já tem toque, né? Ele mesmo já chega perguntando. Mas ainda assim, a gente ainda tem muitos casos de morte por câncer de próstata, infelizmente, né? No ano de 2015, a gente tem um dado que mostra que morreram 14.500 homens dessa doença. Então, apesar de todos os nossos esforços, ainda acontece morte por câncer de próstata. Então, por isso que é tão importante a gente falar dessa doença. Você sente, doutor Pedro, que ainda tem muita resistência, muito preconceito, principalmente pelo exame que você falou, que é o toque? Exatamente. Tem resistência, sim. Muitos homens chegam na consulta, né? Não, eu vim aqui para consultar, mas e aí, tem que fazer mesmo o toque, né? O pessoal... E não tem jeito. É um exame que realmente precisa ser feito, né? Mas, embora a gente ainda tenha muitas pessoas que deixam de se cuidar, cada vez mais a gente recebe homens com maior frequência, mais jovens e se procurando mais cedo.
qual que é a idade, doutor Pedro, que deve estar procurando um médico, tem que estar fazendo o exame, é anualmente, como que funciona? Então, assim, essa avaliação, ela deve ser feita uma vez por ano, né? Até os 75 anos, pelo menos, né? Acima de 75, a gente sabe que o câncer de próstata, quando surge, ele tende a ser um pouco mais indolente, né? Ele cresce de uma maneira mais devagar, então, acima de 75 já não tem tanto benefício, né? E quando iniciar essa avaliação? De uma forma geral, né, na população como um todo, acima de 50 anos, tá? Agora, se tiver um histórico de câncer de próstata na família, né, a gente recomenda procurar um pouco mais cedo, né? O homem que tem uma pessoa na família com câncer de próstata, ele tem uma chance 2 vezes maior do que o resto da população de ter essa doença, né? Se ele tiver 2 pessoas na família com câncer de próstata, a chance dele de apresentar essa doença é de 5 a 6 vezes mais do que o restante da população. Então, quem tem histórico na família, tá? Quem é de raça negra, né, que tende a ocorrer o câncer um pouco mais cedo também, e quem é obeso, a gente indica de começar com 45 anos a avaliação. E doutor Pedro, tem sintomas? O homem consegue perceber que tem algo errado, precisa procurar o urologista? Essa é uma grande dificuldade que a gente tem, né, de convencer o homem a dizer a ele que tem que se cuidar, né? Você tem que fazer avaliação anual com o urologista. Vai falar, mas por que eu não vou no médico, né? Eu não sinto nada, não tenho nada, não sinto nada para urinar, não tenho sintoma nenhum. Esse é o problema. O câncer de próstata, a maioria das vezes, não dá sintoma. Ele é descoberto nos nossos exames, né, no toque ou através da alteração dos exames de sangue. Então, a falta de sintomas é uma coisa que diz pra gente, né, que essa doença é tão importante de ser investigada, né? A gente tem que investigar porque ela não dá sintoma. Eu vou então pedi-lo para falar um pouquinho da prevenção. Eu acredito que durante o decorrer da sua resposta você acabou falando um pouco, mas eu preciso que você frise para que realmente os homens entendam que o preconceito tem que deixar ali ele de lado, deixar para lá, porque a vida se torna prioridade, né? Certeza. Seria muita hipocrisia da minha parte, né, sentar aqui e dizer que o exame do toque é agradável. Claro que não é. Mas eu desafio você, homem, a conversar com a sua esposa, conversar com a sua filha, conversar com as mulheres do seu convívio, né? O toque vaginal para a mulher, ele é mais doloroso do que é o toque retal no homem, tá? É um exame rápido, né? Ele demora poucos segundos e é um exame que vai trazer muitas informações para a gente e que não existe nenhum outro tipo de exame, tá? Ressonância, tomografia, exame de sangue, não tem nenhum exame que dá informação para a gente que o toque retal dá. Tá? Como se a gente estivesse tocando aqui, né, no nosso nariz, a gente sente a consistência, né? Percebe se a próstata é móvel, se ela tem algum nódulo endurecido, né? A próstata é um órgão interno que a gente consegue encostar. A gente não consegue tocar no nosso coração, não consegue tocar no pulmão, no cérebro, mas na próstata a gente consegue, através do toque. Então é um exame que vai trazer informações que nenhum outro exame traz e por isso que ele é tão importante pra gente, porque ele pode ajudar a gente a descobrir um câncer que está numa fase muito inicial, que não tem nenhum sintoma e com certeza, quanto mais cedo a gente diagnosticar, maior vai ser o número de possibilidades de tratamento, com uma chance de cura muito maior, certamente. Perfeito, doutor Pedro, muito obrigada, fiquei feliz em tê-lo aqui conosco, falando de um assunto tão importante que a gente precisa realmente frisar. E o cuidado da saúde do homem não é só agora em novembro, é o ano inteiro, né, doutor Pedro? Não pode deixar pra lá. Certamente, né, para a população masculina. O cuidado é o ano inteiro, né? Cuidado com a alimentação, né? Atividade física regular, tudo isso vai ajudar a gente a prevenir esse câncer, né? E isso tem que ser o ano inteiro, não é só nesse mês de novembro. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí que no próximo bloco eu estou de volta. Minha dica de saúde é para você, homem, de todas as idades. Esse é um momento para a gente poder distribuir o conhecimento. Mesmo você que não tem nenhum risco, né, aparente para câncer, você é um homem jovem, não tem ninguém na sua família, aproveite esse momento para distribuir o conhecimento. Use as suas redes sociais para postar sobre esse assunto, né? Use roupas azuis para poder difundir esse conhecimento, né? Fale com pessoas do seu convívio a respeito do câncer de próstata. Então, multiplique o conhecimento. Essa é a minha dica de saúde.
Direito Médico. Conte com professores renomados nacionalmente durante todo o curso. Aulas 100% presenciais e apenas um final de semana por mês. A especialização do momento da melhor forma possível. Aprimore seus conhecimentos em Direito Médico e transforme sua carreira. Pós-graduação UEJCS. Matricule-se já. 63-3215-9023 ou 98425-9023. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Landgraf Odontologia Premier. Longevidade, parece uma palavra autoexplicativa, né? Mas vai muito além do que viver muito. E quem vai falar com a gente sobre esse assunto é o Dr. Alisson Rodrigues, médico que atua aqui em Palmas e também em São Paulo. Mas hoje vai nos dar a honra mais uma vez de estar no nosso programa Agenda Médica. Dr. Alisson, bom dia. Bom dia, Mayara. Prazer enorme estar aqui com você novamente. Prazer é todo nosso. E Dr. Alisson, como eu falei, longevidade vai muito além do que viver longos anos, não é verdade? Não adianta viver muitos anos se você não tem qualidade de vida, né? Verdade. Mas a longevidade, o conceito é esse, que as pessoas vivam mais com qualidade de vida, cuidando da saúde, aproveitando com os netos, com os filhos, viajando, fazendo o que geralmente eles faziam quando eram jovens, entendeu? Não é porque você tem 60, 70 anos que você tem que ficar dentro de casa, sentado numa cadeira, esperando que alguém te dê comida na boca, que te dê banho. Não. E graças a Deus as pessoas estão entendendo esse conceito, estão buscando cada vez mais se cuidar desde cedo. E isso é o que faz a pessoa chegar lá na frente com qualidade de vida, desfrutando do que ele plantou lá na sua juventude. Verdade. Doutor Alisson, a gente hoje em dia escuta muito as pessoas falarem: eu quero viver muito, mas eu quero viver com saúde, eu quero ser alguém ativo, quero poder dirigir, ir no supermercado, ir na academia, visitar um amigo, quero estar lúcido, quero estar bem. Realmente tem como, né? E é o ideal e é a ideia mesmo que a longevidade traz. Mas o que faria, eu vou usar como exemplo com a minha idade hoje, quando eu estiver lá com meus 60, tá realmente firme, do jeito que eu falei, podendo fazer todas as atividades, indo para uma academia, fazendo uma caminhada tranquilamente, sem estar dependendo de ninguém. Preciso de vitaminas, de hormônios, o que me faz lá na frente realmente viver isso que eu planejo hoje. Sim, eu costumo fazer uma comparação hipotética no consultório, que o nosso corpo é como se fosse um carro, ele também precisa de revisão.
se você cuida, se você faz a prevenção, se você faz exames de rotina, identifica as reais necessidades que o seu corpo está precisando de vitaminas, minerais, hormônios, e você faz esses ajustes, quando bem indicados, você vai desfrutar de uma melhor qualidade de vida e, consequentemente, você vai chegar com 70, 80 anos muito bem. Mas isso envolve várias outras coisas, atividade física, dormir bem, não ter extravagância, fazer as reposições necessárias, comer bem, entendeu? Não quer dizer que você, nunca mais você vai poder comer nada de ruim, um sanduíche, isso, aquilo, mas que isso não seja sua rotina, que isso seja alguma coisa uma vez por mês, que seja, hoje eu tô com vontade, você vai lá e come. Tá? Seja o lazer, né, doutor? Isso, o lazer dele. Mas que a rotina dele seja de cuidar dos hábitos, de ter hábitos saudáveis, né? Perfeito. E como que é feito todo esse planejamento, doutor Alisson? Você falou de exames, de check-ups, que é legal estar fazendo sempre, verificar vitaminas, hormônios. Como que é feito todo esse planejamento? Costumo falar que o planejamento se inicia antes de o casal querer ter filho, né? O casal, pelo menos 3 meses antes deles planejarem a ter filhos, eles já têm que ajustar toda essa parte metabólica, hormonal do casal, porque eles vão transferir os genes para a prole, né? Então, quando isso acontece, esse planejamento já vem desde a gestação. A criança já nasce mais saudável, ela fala antes, ela caminha antes, ela é mais inteligente. E nisso, ela, consequentemente, ela já foi preparada ali desde o ventre para ela ter uma qualidade de vida maior. E se depois, quando ela crescer, os pais também continuarem com essa consciência, com essa criança, ela vai evoluir e vai ter muita saúde. Doutor Alisson, recentemente, Outubro Rosa, que a gente falou bastante do câncer de mama, agora Novembro Azul, que a gente também está falando bastante do câncer de próstata, ouvi falar, e me corrija se eu estiver errada, que a vitamina D tem uma função muito importante na prevenção do câncer, não só desses 2 que eu citei, mas no geral. Realmente isso é verdade? Então, Mayara, a vitamina D, ela hoje é considerada um hormônio pela infinidade de benefícios que ela traz para o nosso corpo, e ela previne câncer, doenças autoimunes, ajuda no processo de emagrecimento, ajuda na construção de ossos, músculos, e tem infinidade de benefícios aí que, se eu fosse falar, a gente passaria a manhã inteira aqui falando, entendeu? Perfeito. E, doutor Alisson, somente a reposição hormonal é suficiente para ter longevidade? Mayara, como a gente vem falando ao longo do programa, a longevidade é um conjunto de fatores: alimentação, você ter uma rotina de treinos, ter uma quantidade suficiente de sono, fazer os ajustes que o seu organismo precisa. Isso tudo vai contribuir com a sua longevidade. Uma coisa que é muito comum, nosso carro-chefe lá no consultório é emagrecimento. Muitas pessoas que nos procuram para emagrecer, elas acham que é normal a pessoa dormir muito, acordar às 7, 8 horas da manhã cansado, sem vontade de fazer nada. A pessoa não tem disposição para fazer uma atividade física, não tem disposição nem para trabalhar, imagine para fazer uma atividade física. Ela acha que aquilo é por conta da obesidade, do excesso de peso dela. E quando você começa a tratar esse paciente, você melhora essa qualidade de vida da pessoa. Aí ela começa a ter energia, porque o dia dela começa a render mais. A partir desse momento que o dia dela começa a render mais, ela começa a querer fazer atividade física. Aí ela vai virando uma rotina aquilo para ela. Aí ela vai vendo que ela consegue fazer atividade física, e ela vai vendo o resultado no corpo dela, vai vendo que ela está emagrecendo. O rendimento no trabalho também. O rendimento no trabalho. Quantos depoimentos eu já postei no meu Instagram de pacientes falando isso, que não é perca de peso, é qualidade de vida que eles estão adquirindo. E isso faz com que a pessoa mude o mindset dela. Se ela fizer essa mudança do mindset dela e ela entender que isso é importante para a longevidade, ela nunca mais volta a engordar, ela nunca mais vai deixar de produzir e fazer o seu dia render. Ela vai ter mais tempo para a família, para os amigos, para o trabalho, ela vai produzir muito mais. Essa pessoa, consequentemente, ela vai se destacar em qualquer lugar que ela for. Com certeza. E, doutor Alisson, falando em longevidade, nós temos a Clínica Longevier aqui, uma unidade aqui em Palmas e outra em São Paulo, então você fica lá. E cá, uma estrutura toda completa, em breve, novo endereço, né? A gente já estava conversando, você me contando, a gente volta para falar tudo isso, mas eu queria que você brevemente falasse um pouquinho da estrutura
da unidade aqui de Palmas? Bom, a nossa unidade aqui em Palmas, ela é um pouco menor que São Paulo, mas basicamente fica eu, responsável por essa parte de emagrecimento, reposição hormonal, e minha irmã, que é dentista, ela faz toda a parte estética, lentes de contato, aparelhos, Thaisa, ela né? trata com Invisalign, MyoBrace, que são aparelhos mais modernos, fazem com que o paciente ele tenha um resultado mais rápido e mais satisfatório. Porque tem muita gente que não tem paciente, tem aqueles aparelhos de ferro, são anti-higiênicos, né? Esteticamente eles não são tão bonitos. Então basicamente a gente fica só nós dois aqui. Mayara, a nossa estrutura aqui em Palmas ela é um pouco menor do que a nossa estrutura em São Paulo. Basicamente eu cuido dessa parte de longevidade, reposição hormonal, emagrecimento. E a minha irmã, e o nosso carro-chefe é o emagrecimento. 80% das pessoas que nos procuram é por conta do emagrecimento. A minha irmã, ela é cirurgiã dentista, ela é responsável pela parte estética, ela faz tratamentos ortodônticos com MyoBrace, Invisalign, que são aparelhos mais modernos. Nós também temos a estrutura para atender os pacientes que queiram já fazer exames na nossa clínica. Então a gente já facilita a vida desse paciente. E isso tudo é pensando na qualidade de vida do paciente, dele ganhar tempo, de facilitar a vida dele, porque a maioria dos nossos pacientes são de outros estados, os nossos estados vizinhos, do interior, de Tocantins. Então, assim, às vezes a pessoa chega aqui em Palmas, ela está um pouco perdida. E corrida também, ela não né? conhece a cidade direita, apesar que a nossa capital é uma capital nova e pequena, tem muita gente que fica um pouco confusa em andar aqui. Então a gente busca sempre facilitar a vida do nosso paciente para ele chegar aqui, ser bem atendido e resolver o problema dele o quanto antes. E tudo num só lugar, né, doutora Alisson? Tudo num só lugar. Perfeito. Doutora Thaisa, que é a cirurgiã dentista, que também está lá junto com o doutor Alisson na Longevia, em breve estará aqui conosco. Mas, doutora Alisson, muito obrigada por estar com a gente. Sempre um prazer falar com você. E para a gente ter você lá e cá, é uma honra enorme. Então, muito obrigada por estar com a gente. Essa semana eu estou aqui atendendo e semana que vem eu já volto para São Paulo. Tem curso, depois vai voltar para falar com a gente sobre o curso, né? Tem um congresso de longevidade, congresso, né? Verdade. Vão vir médicos de fora, de outros países, dos Estados Unidos, da Bélgica, e vão falar tudo sobre longevidade, atualizar a gente. Esse congresso é o congresso que eu mais espero o ano inteiro para ir. E em dezembro também eu vou no congresso lá nos Estados Unidos, trazer muitas novidades para vocês. E essa é a nossa função, né, Mayara? Sempre trazer atualizações para vocês. Isso é bom. Porque costumo falar, feijão com arroz todo mundo faz, mas os detalhes é que fazem a diferença na vida de cada paciente. Paciente que já passou muito tempo fazendo inúmeros tratamentos e às vezes não conseguiram ter um benefício que eles, resultado esperado, isso, né, que eles queriam, né? E às vezes quando você está sempre atualizando, você acha lá num congresso desse lá fora do Brasil, algum congresso aqui no país, você identifica aquele caso do paciente, você traz para o seu consultório, você chama ele lá e resolve a vida dele. Isso é muito bom, né? Isso é gratificante, isso não tem preço que pague isso, né? Perfeito, muito obrigada, doutora Alisson. Obrigado a você. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí não, que eu volto já já. Gente, minha dica de saúde hoje é para você que está cansado, fadigado, passa o dia arrastando, com sono, o dia não rende, memória péssima, a libido lá embaixo, e você acha que isso é normal, da sua idade, ou que algum colega falou para você, não, você está envelhecendo, isso é assim mesmo. Não aceite isso, procure ajuda médica, procure algum médico que possa te ajudar, que vai resolver tudo isso para você. E no dia que você começar a resolver cada detalhe desse, você vai entender que a vida pode ser muito melhor do que você imagina. É isso, obrigado. Dê um up na sua carreira com a JCS, que traz a Palmas pós-graduação em Direito Médico. Conte com professores renomados nacionalmente durante todo o curso. Aulas 100% presenciais e apenas um final de semana por mês. A especialização do momento da melhor forma possível. Aprimore seus conhecimentos em Direito Médico e transforme sua carreira. Pós-graduação é JCS. Matricule-se já 63 3215 9023 ou 98425 9023.
A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Landgraf Odontologia Premier. Estamos de volta e muita gente está aderindo ao estilo de vida vegetariano e vegano. Mas você que está em casa sabe diferenciá-los? A nutricionista Rafaela Maia está conosco e vai nos ajudar. Rafaela, bom dia. Bom dia, Mayara. Tudo bem? Tudo jóia. Querida, explica pra gente, porque como eu falei, muita gente, mas muita mesmo, está aderindo a esse estilo de vida, tanto o vegetariano como agora o vegano, que está em maior evidência. Sim. Explica pra gente o que é um, o que é o outro, Rafaela. Então, bom dia a todos de casa. Cada vez mais a gente consegue ver que pessoas estão aderindo a esse estilo de vida, né? E também surgindo outros estilos de vida que relacionam a alimentação natural, como o plant-based, por exemplo, né? Ele também envolve uma ciência que busca saúde, busca melhoria da parte neurológica principalmente. Ele tem um embasamento científico por trás da criação desse estilo de alimentação, porém ele também tem uma base filosófica, que envolve as crenças das pessoas, o que as pessoas acreditam, né, no que elas não gostam, no que elas gostam, enfim. E o vegetariano e o vegano também envolve todas essas coisas. Tem uma base científica, que busca saúde, que busca alimentação natural, que busca melhoria da qualidade de vida, mas também envolve filosofias, crenças e o que as pessoas acham ou julgam certo ou não, que é o uso de coisas animais, né? E o vegano envolve até mesmo que você usa corporal, cremes, produtos cosméticos que são testados em animais, né? Tudo que vem do animal no veganismo não se usa. Tá? Então é como se no vegetariano eles usassem, mas não ingerissem nada de origem animal. Já o vegano corta de tudo. As duas envolvem não maltratar o animal, tá? Ponto. As duas envolvem o não sofrimento animal. Porém, o vegetarianismo ele é mais livre no sentido de você poder usar coisas que vêm do animal sem ter causado nenhum tipo de malefício a esse animal. Por exemplo, a lã, o mel, né? Não precisa sacrificar o animal para que você use esse tipo de produto. O ovo da galinha, né? Alguns ainda usam. Então, assim, o veganismo não. Ele já limita até mesmo o uso de animais, de qualquer coisa que venha do animal, mesmo que não tenha causado o sofrimento dele. Perfeito. Rafaela, você falou que a base, né? Plantas são coisas mais naturais.
As pessoas que aderem a esse estilo de vida, seja vegetariano, ou vegano, ou plant-based, elas não têm nenhuma deficiência de nutriente, podem ficar tranquilas, conseguem suprir em outros alimentos. Como que funciona isso? Então, Mayara, a gente tem que ser verdadeiro, né, em todos os aspectos que a pessoa escolhe seguir como estilo de vida. Não tenho absolutamente nada contra nenhum estilo de vida que a pessoa escolha seguir, muito pelo contrário, eu acho que você pode adaptar uma saúde, uma qualidade de vida muito boa em vários tipos de estilo de vida, de alimentação, de esporte que você pratique. Porém, a gente tem que ser verdadeiro. A verdade é que os alimentos de origem animal possuem uma biodisponibilidade muito maior do que os alimentos de origem vegetal. Isso não significa que os alimentos de origem animal possuem mais nutrientes em quantidade, em riqueza de nutrientes, do que os alimentos de origem vegetal. Apenas que eles são mais absorvidos pelo corpo humano, que eles são mais biodisponíveis. Então, o corpo humano absorve de uma forma mais rápida do que os de origem vegetal. Por isso, você acaba tendo que comer um pouco menos em quantidade de alimentos de origem animal do que em alimentos de origem vegetal. Mas dá para adaptar tudo e todos os nutrientes possíveis na plant-based, no veganismo e no vegetarianismo. Perfeito. E Rafaela, não dá pra gente falar nesses 3 estilos de vida sem usar a carne como exemplo, que sabemos que tem, né, proteína, que ouvimos falar que só existe na carne. Como essa galera que tem esse estilo de vida consegue substituir e ter na refeição, ter no dia a dia, essa vitamina que encontra na carne? Então, não existe, isso é mito, tá? Não existe uma proteína diferente na carne, ou enfim, existem vários tipos de proteína, mas que são possíveis ser encontradas em alimentos de origem vegetal também. Como eu falei, acabam tendo uma biodisponibilidade menor. Então, a quantidade a ser ingerida por dia desse tipo de vegetal proteico tem que ser maior. E, se necessário, até mesmo um suplemento, né? Mas que hoje é muito comum. As pessoas hoje já usam muito suplementação, né? É muito comum, a maioria das pessoas que praticam atividade física já fazem uso, né? E para aproveitar e explicar isso, que nem só pessoas que fazem atividade física precisam de um suplemento, tá? Quando você não consegue suprir pela alimentação um determinado nutriente, você precisa de um suplemento. Mas é uma coisa muito tranquila, muito fácil, muito simples e hoje muito barata, acessível para todo mundo. Rafaela, você falou de suplementação e acaba que a gente já associa a atividade física. Quem é vegetariano, vegano ou faz a dieta plant-based não sente nenhuma dificuldade em praticar alguma atividade física, no caso fraqueza, tontura, não existe isso? Então, na verdade isso também é outro mito, muito pelo contrário, tá? Existem estudos atuais e que estão fazendo bastante sucesso, inclusive, sobre o bom desempenho, até melhor desempenho de pessoas vegetarianas e veganas em relação a pessoas que comem carne ou alimentos de origem animal. Eu não sei te dizer ou te certificar a probabilidade disso, nem se isso se aplica à população brasileira, porque são estudos que vêm de fora, de outros tipos de nacionalidade, porém é uma coisa a se pensar, né? Não estou também querendo dizer que o estilo de vida de quem não é vegetariano ou vegano seja inferior ou pior do que os que são, mas a gente tem que se atentar aos novos estudos e os que estão surgindo agora e que estão fazendo muito sucesso. Mayara, as pessoas estão realmente tentando adotar esse estilo de vida, visto os novos estudos, documentários que surgiram recentemente. Perfeito. Rafaela, eu queria então que você deixasse dicas para 2 grupos. Quem iniciou esse estilo de vida agora e quem está querendo, mas está com receio, está um pé lá e um pé cá. Então, gente, o mais importante que você precisa saber quando você muda a sua alimentação de uma forma tão radical é que você precisa buscar um profissional para te orientar, para suprir tudo aquilo que você abre mão, né? Então, você tinha um estilo de vida que você mudou completamente e você pode não estar fazendo da forma correta para que isso atenda todas as suas necessidades. Então, procure um nutricionista, procure um médico, faça seus exames periodicamente, né? Tenha certeza que esse estilo de vida não está te causando nada, porque pode causar uma anemia, uma coisa de uma forma muito fácil. É importante fazer acompanhamento. Sim, né? Então é muito importante que você faça o acompanhamento, mas se for feito da forma correta, bem assessorado e bem orientado,
você vai ter um estilo de vida maravilhoso, como você quer. Perfeito. Rafaela, muito obrigada mais uma vez por estar com a gente. Adoro tê-la aqui. Quando a gente fala desses assuntos que são comuns, as pessoas têm dúvidas e às vezes não têm acesso à informação. Então, ter você aqui nos auxiliando é perfeito. Muito obrigada. Obrigada, Mayara. Adorei. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí não. Eu volto em instantes. A minha dica de saúde é, para você que quer adotar um novo estilo de vida alimentar, procure primeiramente um nutricionista ou um médico para que você faça o seu acompanhamento e inicie esse estilo de vida com seus exames todos em dias. Lembrando que é necessário você fazer pelo menos uma vez no ano. Dê um up na sua carreira com a JCS, que traz a Palmas pós-graduação em Direito Médico. Conte com professores renomados nacionalmente durante todo o curso. Aulas 100% presenciais e apenas um final de semana por mês. A especialização do momento da melhor forma possível. Aprimore seus conhecimentos em Direito Médico e transforme sua carreira. Pós-graduação JCS. Matricule-se já 63-3215-9023 ou 98425-9023. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Landgraf, Odontologia Premier. Estamos de volta e agora para entendermos melhor, só que agora a parte metabólica de quem tem um estilo de vida vegetariano, vegano e também plant-based, a doutora Natália Pires vai nos auxiliar. Doutora Natália, bom dia. Bom dia, Mayara. Bom dia, pessoal de casa. Doutora Natália, no bloco anterior eu estava conversando com a Rafaela Maia, nutricionista. A gente falou um pouco desse estilo de vida do vegano, do vegetariano, e ela também seria o plant-based. E aí vem você, e eu quero que você nos conte da parte metabólica. Essa turma que tem esse estilo de vida, não tem nenhuma deficiência de mineral, de nutriente, nada? Tá tudo certinho ali, doutora Natália? Então, Mayara, isso é uma grande dúvida de vários pacientes, meu e da doutora Rafaela, né? Porque, assim, a dieta vegana, a dieta vegetariana, plant-based, que se diferencia delas por não fazer uso de alimentos processados, industrializados, fazer uso mais de alimentos naturais, ali, orgânicos mesmo, né? Então, são dietas que são adotadas ou por um estilo de vida, né, que tem toda aquela questão dos animais, como a doutora Rafaela falou, até mesmo para prevenção de doenças crônicas, até mesmo para o emagrecimento. Porém, quando você faz algum tipo desses tipos de dietas, ou você leva isso como um estilo de vida, você acaba tendo certos tipos de deficiências,
principalmente de deficiência de minerais, vitaminas. Por quê? Porque nas proteínas, principalmente proteína animal, tem muita quantidade de ferro e vitamina B12. Então você acaba não consumindo de forma adequada essa quantidade de nutrientes que você precisa para que seu corpo seja absorvido. Então, 90% normalmente das pessoas que fazem esse tipo de dieta tem deficiência principalmente de vitamina B12, porque o intestino ele também não consegue ter essa absorção. É onde nós temos que ter essa suplementação. A dúvida de muita gente sobre a questão da proteína. Nossa, não como carne, não como ovo, como que eu vou fazer? Como ter essa proteína? Nós temos alimentos que contêm proteína. Temos tubérculos, vegetais, temos alimentos que têm essa fonte de proteína também, a soja. Necessariamente a carne. Isso, você pode substituir por soja ou outros tubérculos, né, que contêm também a quantidade de proteína adequada de acordo com o quadro de cada paciente. E a dieta plant-based, doutora Natália? Ela ajuda nas doenças crônicas? Qual que é a função dela? Explica pra gente. Com certeza, Mayara. Isso lá nos Estados Unidos, na faculdade de Harvard, né? Que eu vou sempre lá para minha pós. Nós focamos muito na dieta plant-based. Lá é usada muito essa dieta, principalmente na prevenção de doenças crônicas, como hipertensão, diabetes, câncer, né? Por quê? Porque você deixa de consumir alimentos que são processados, alimentos industrializados, você vai para uma alimentação mais orgânica, mais saudável, onde é rica em nutrientes, né? E combate os radicais livres, ou seja, diminui o processo inflamatório que acaba causando esses tipos de doenças, né? Porque você diminuiu a quantidade de açúcar, o carboidrato ali, que é de grande quantidade, você acaba diminuindo também. Então você vai para uma dieta bem mais saudável, onde o seu corpo também ele tem essa continuidade aí de ser rico, né? Isso, de ser rico em nutrientes e combater radicais livres. Perfeito. E não dá para você vir aqui no programa, doutora Natália, não perguntar em relação ao emagrecimento. Essa é uma pergunta que não dá para fugir. Aproveitando que a gente está falando de plant-based, dá para encaixá-la também nesse processo de emagrecimento? Com certeza, é uma das nossas estratégias de perder peso, né? A plant-based também a gente faz como uma boa estratégia, associado também com muito cuidado, muita cautela, justamente pelo que falamos no início do programa aqui, né? Que é as deficiências de vitaminas, deficiências de minerais, que o intestino acaba não absorvendo, que acaba faltando em certos tipos de alimentos que você não saiba colocar de forma correta. Então, no emagrecimento, tem um auxílio muito grande justamente por isso, por você não causar um processo inflamatório no corpo. Então você acaba reduzindo tudo que é de industrializado, passando a ter uma alimentação mais natural, auxiliando assim na perca de peso. Perfeito. E doutora Natália, quem está nesse estilo de vida, já seja na dieta plant-based, no vegetarianismo, no veganismo, precisa ter um auxílio do médico para não ter nenhuma deficiência, para não trazer malefícios. A gente acaba achando que pessoas que estão nesse estilo de vida são fracas, vão ficar tontas, vai passar mal na rua, todo mundo desespera. É bem assim ou não, doutora Natália? Mayara, é indispensável a consulta com um especialista, né? Não só o médico nutrólogo, para poder fazer toda aquela bateria de exames. Porém, é indispensável um nutricionista, porque ele precisa saber o paciente de acordo com o objetivo dele, com o peso dele, a quantidade de nutrientes que ele precisa ali, né? Então, por exemplo, o meu peso é diferente do seu. Então, as minhas quantidades... Cada corpo também responde de uma forma. A quantidade de calorias que eu preciso consumir é diferente da sua. Então, não adianta falar assim, nossa, Mayara, eu vou pegar a sua dieta aqui, que é a plant-based, para fazer. A quantidade de calorias que está ali é específico para você, para os seus objetivos, seja para um tratamento de doença crônica, seja para uma alimentação mais saudável, seja para um emagrecimento, seja qual for o seu objetivo. Ou para o estilo de vida, né, que é para manter também. Ou para o estilo de também. vida. E a gente tem que ter certo cuidado, por quê? Justamente pelas deficiências que pode causar, diminuição de ferro, de vitamina B12, de vitamina K, que é anticoagulante, né? Então, que são vitaminas e minerais que são essenciais para funcionar o nosso corpo de forma correta. Perfeito, doutora Natália, quero muito agradecê-la por estar conosco. É um prazer, estava morrendo de saudade, como eu falei, queria muito que você voltasse a estar conosco e trazer esse assunto, dando, como a Rafaela falou, né, dando ênfase na parte metabólica.
casou perfeito. Então, muito obrigada por estar conosco. Obrigada, Mayara. E o legal de estar falando sobre esse assunto é que muita gente conhece só a dieta vegana e vegetariana. Plant-based é uma dieta super nova e que acaba despertando um certo interesse na população, né? Não só pela questão de auxiliar na perca de peso, que a gente é legal, claro, todo mundo quer perder aquele pezinho, né? Aqueles quilinhos, mas o mais interessante é isso, na prevenção de doenças crônicas, né? Diabetes, hipertensão, enfim. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde. Não sai daí, que no próximo bloco eu volto com a cirurgiã plástica, doutora Maitê Brandão. Até já! A prática de exercício físico é fundamental para adquirirmos a qualidade de vida. Então vamos fazer exercício físico e ter uma boa alimentação. Isso também ajuda no tratamento da ansiedade, depressão e de muitas outras comorbidades na medicina. Dê um up na sua carreira com a JCS, que traz a Palmas pós-graduação em Direito Médico. Conte com professores renomados nacionalmente durante todo o curso. Aulas 100% presenciais e apenas um final de semana por mês. A especialização do momento da melhor forma possível. Aprimore seus conhecimentos em Direito Médico e transforme sua carreira. Pós-graduação é JCS. Matricule-se já 63-3215-9023 ou 98425-9023. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Landgraf, Odontologia Premier. Estamos de volta e você que está em casa já ouviu falar na cirurgia plástica chamada otoplastia? Para ficar mais fácil o entendimento, ela corrige orelhas em abano, isso todo mundo conhece. Quem vai falar com a gente sobre esse assunto é a cirurgiã plástica doutora Maitê Brandão. Doutora Maitê, bom dia. Bom dia, Mayara. Bom dia, telespectador. Tava com saudade já de tê-la aqui e achei o máximo a ideia do tema. Nunca falamos sobre isso e assim, vai ajudar uma criançada boa que a gente sabe que sofre de bullying, tem adultos também, mas começa já contando pra gente, doutora Maitê, o que é a otoplastia e o que seria também essa orelha em abano. Então, Mayara, a orelha em abano, caracteristicamente, é aquela orelha que chega pra gente no consultório, que a gente chama de orelha proeminente, que na verdade, Mayara, é uma orelha que a gente tem alguns achados que caracterizam essa orelhinha. Ela geralmente tem uma hipertrofia, então são basicamente 4 características que compõem e que formam a orelha em abano. Essa orelha em abano. 2 mais comuns, eu vou dizer para você, e talvez você já possa identificar
aí em casa assistindo a gente aqui hoje. Basicamente, uma hipertrofia de concha pode ocorrer. Por quê? Porque existe uma concha auricular, então toda essa orelhinha, cada estrutura tem uns nomes um pouco diferentes do nosso habitual, do nosso dia a dia, mas eles fazem parte da nossa formação da orelha e destacam as coisas que precisam ser destacadas, dando uma luminosidade, dando beleza. A orelha também tem beleza, Maiara. E não é à toa quando a criança se queixa que um coleguinha faz uma diferença para ele, um olhar diferente por conta da tal chamada orelhinha abano. A orelhinha abano, então, basicamente pode ocorrer uma hipertrofia de concha. Então, se essa área que está um pouco hipertrofiada, ela vai deslocar esse pavilhão auditivo para frente, tá? Então, se eu desloco aqui para frente, eu mudo a angulação e automaticamente essa partezinha de fora aqui fica mais paralela à face, caracterizando a orelhinha abano. Uma outra composição que pode ocorrer, muito comum, é o apagamento dessa chamada antihélice, que é essa dobrinha aqui, principalmente no terço superior da nossa orelha. Então, com essas duas características principais, a gente define a chamada orelha em abano. E a otoplastia, Maiara, sua primeira pergunta, segunda da nossa primeira parte aqui, é a cirurgia que nós propomos para a correção desse achado. Perfeito. E doutora Maitê, já que a gente está falando nas crianças, tenho certeza que os pais estão em casa, mas como que eu sei que a idade é essa para operar? Qual que é a idade? Como que acontece? Porque às vezes as crianças se tornam um pouquinho mais resistentes, o cuidado tem que ser diferente. Como que acontece, doutora Maitê? Então, Mayara, na verdade, sim, a gente opera adulto e a gente opera criança. E a gente, para fazer a cirurgia e para receber esse paciente, a gente tem que ter um diagnóstico específico para indicar essa cirurgia. E mesmo que a pessoa ache que o caso dela é orelhinha abano, é importante que ela procure o médico. A idade que eu começo a indicar essa cirurgia quando se trata desse diagnóstico, dito por um médico, e aí um especialista da sua confiança e tudo mais, a partir dos 6 anos, tá? Mas a gente opera muito adulto. E a sugestão do tema, na verdade, veio pelo próprio público tocantinense, que tem nos procurado muito para a correção dessa cirurgia. Perfeito. A idade a partir de 6 anos. Importante dizer. E doutora Maitê, como que funciona os cuidados no pós-operatório? Acaba que a criança é mais agitada, né? Tem a escolinha. Como que é esse pós-operatório, doutora Maitê? O pós-operatório para a criança, ele não é muito diferente no nosso dia a dia que para o adulto, né? Mas assim, o pós-operatório, como a maioria dos pós, existe um cuidado e uma coparticipação do paciente. Ele tem que participar mesmo, ativamente, isso determina o resultado. Em geral, e também, em geral, a gente diz que ele é individualizado. Cada cirurgião tende a um hábito, uma rotina dele. Então, na nossa clínica, nós indicamos o uso de uma faixa, que para a menina se assemelha àquela faixinha de balé, e para o menino, aquela faixa do tenista, né? Mas basicamente, para o adulto e para a criança, a gente faz uso disso por pelo menos 2 semanas. E é interessante o uso dessa faixa para a criança. É o seguinte, não é só que ela bota a orelha para corrigir, não, ela mantém e ajuda a ficar no lugar. A correção foi feita no ato cirúrgico, mas ela permite com que essa criança não fique tocando na ferida, ou mesmo ato, esqueça que operou e bote um chapéu, e, enfim, vai malhar e vai correr. Então ajuda a lembrar que operou, porque às vezes a dor passa, e ajuda nessa participação ativa do paciente. Coisa boa. E a cicatriz, doutora Maitê, onde que fica? A cicatriz, ela fica localizada na parte bem de trás aqui da orelha, que nós chamamos de sulco retroauricular. Com 2 semanas, a cicatriz geralmente evolui de um bom aspecto e fica quase imperceptível. Doutora Maitê, anestesia. Por a gente estar falando nas crianças, envolve cirurgia, involuntariamente a gente associa com anestesia geral, acaba assustando um pouquinho. Mas como que é a anestesia no caso da otoplastia? A anestesia pode ser uma anestesia local ou mesmo anestesia geral. A opção de anestesia geral, geralmente, é quando a pessoa não quer participar, não quer ouvir nada da cirurgia, ou mesmo uma criança bem agitada, né? Às vezes esses lançamentos inalatórios, mas enfim, todo o planejamento se baseia ali na anestesia geral. O que a gente faz muito de costume na nossa clínica é anestesia local. O paciente evolui bem, a gente vê poucas aplicações, isso é ótimo. Um pós-operatório quase que, assim, tranquilo, vamos dizer assim. Eu sempre falo quase, eu nunca digo 100% tranquilo. É porque toda cirurgia não tem jeito. E a questão da dor também é bem tolerável. É isso, então, basicamente local e geral. Perfeito. E volta, doutora Maitê, uma vez operado,
não tem problema, essa orelhinha nunca mais vai voltar sem abano. Não, volta. Quando eu comecei, nós começamos a dissertar sobre esse assunto, eu disse para você que basicamente a gente pode ter 4 componentes determinando esse achato, essa dismorfia física. E quando a gente tem mais de um achato que determina a orelha abano, se você só tratar um, por exemplo, tem uma hipertrofia de concha e tem um apagamento de antihélice, então você vai ter que fazer o tratamento para essas 2 coisas. Então, basicamente, eu lanço mão de 2 técnicas cirúrgicas. Se você negligenciar uma, isso contribui para uma maior recidiva da cirurgia, né, do resultado ruim. E um outro resultado ruim pode também ocorrer por um pós-operatório ruim, né, o paciente pouco colaborativo ou mesmo uma complicação, sangramento, teve um hematoma precoce na cirurgia e depois acabou que a cartilagem ficou mais sofrida ali, pode voltar sim, Maiara, e essa cirurgia se torna mais difícil, mas a gente opera também e se precisar novamente. Se precisar, a gente opera, mas é importante que o paciente saiba que pode recidivar sim. Perfeito. Doutora Maitê, quero muito agradecê-la por ter vindo ao nosso programa, falar de um assunto que é tão comum. A gente usou muito as crianças como exemplo, né, durante toda a entrevista, porque eu acredito que elas sofrem com isso, bullying na escola, no dia a dia, os coleguinhas. Eu acredito que também atrapalha o desenvolvimento, a forma de socializar com as pessoas, limita, intimida. Então, falar sobre esse assunto, saber que tem solução, a gente consegue ter esse suporte aqui na nossa cidade, é muito bom. Então, muito obrigada por estar conosco. Obrigada a você, Maiara, e obrigada a você, telespectador, pelo seu tempo dedicado a nós aqui. Obrigada. E agora vamos para as nossas dicas de saúde e não sai daí que eu volto já. Bom dia, nossa dica de hoje é para você, telespectador, que nos acompanhou aqui abordando esse assunto durante todo esse mês, esse programa, e a respeito da autoplastia. Se você tem dúvidas sobre esse assunto, acha que seu filho ou mesmo você tem indicação dessa cirurgia, procure um profissional qualificado, dê sua confiança e cuide de você. Isso pode gerar saúde, além de beleza e qualidade de vida. É o que nós podemos te oferecer. Um grande abraço. O Hospital Oswaldo Cruz comunica que está com especialista em urologia avançada no pronto atendimento de segunda a sexta, das 7 às 19 horas. Realizando exames para homens e mulheres, com equipamento moderno, diagnóstico preciso, rápido e seguro. Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Landgraf, Odontologia Premier. A sua saúde é muito valiosa e, por isso, merece ser cuidada por quem entende do assunto. O Laboratório Sabin PhD é um laboratório de confiança que garante agilidade e precisão nos seus exames e um atendimento mais que diferenciado. Aqui, os investimentos em tecnologia são prioridade, sempre buscando oferecer a você o que há de melhor. São mais de 3.000 exames disponíveis e um rigoroso controle de qualidade. Estamos de braços abertos para te receber. Laboratório Sabin PhD. Sua vida merece nossa dedicação. Dê um up na sua carreira com a JCS, que traz a Palmas pós-graduação em Direito Médico. Conte com professores renomados nacionalmente durante todo o curso. Aulas 100% presenciais e apenas um final de semana por mês. A especialização do momento da melhor forma possível. Aprimore seus conhecimentos em Direito Médico e transforme sua carreira. Pós-graduação é JCS. Matricule-se já 63 3215 9023 ou 98425 9023.
Estamos de volta e agora com o nosso quadro Saúde Bucal. Novembro é considerado o mês em que a saúde do homem fica em evidência por trabalharmos o Novembro Azul, a prevenção do câncer de próstata. Parece estranho estar falando sobre isso no quadro Saúde Bucal, não é verdade? Mas quando a cirurgiã dentista, a doutora Andressa Dias, começar a conversar conosco, vocês vão entender bem por que eu toquei nesse assunto. Porque semana passada foi a Semana Nacional de Prevenção ao Câncer de Boca e nós iremos falar sobre esse assunto agora. Doutora Andressa, bom dia. Bom dia, Mayara. Doutora Andressa, pouquíssimas vezes damos atenção e falamos sobre o câncer de boca, mas ele é muito comum, principalmente aqui no nosso estado, não é verdade? Exatamente, Mayara. Aqui no nosso estado, o índice de câncer de boca tem sido altíssimo, principalmente por conta da exposição solar. A nossa exposição é muito grande, né? Então, essa falta de proteção devida com os lábios, acontece muito o câncer de lábio, principalmente no lábio inferior. Olha aí, você falou, antes de começarmos a entrevista, a gente estava conversando um pouquinho, você falou para mim sobre índices que são assustadores, porque é muito alto, né, doutora Andressa? É verdade. No ano de 2018, os dados que nós temos são de 14 mil novos casos de câncer de boca no Brasil. Desses 14 mil, 11 mil são em homens e 3 mil em mulheres. Então, acomete muito mais os homens do que as mulheres. E esses homens, quando diagnosticados, a faixa etária é de 50 anos. 70% dos casos já são pessoas já acima dos 50. Entendeu? E quais são os sintomas, doutora Andressa? Tem como eu perceber e abrir aquele sinalzinho de alerta? Opa, isso aqui está errado, preciso procurar o cirurgião dentista? Com certeza, Mayara, principalmente em lesões que não cicatrizam depois de 15 dias. Lesões ou feridas com 15 dias que não se curam. Outra coisa que acontece bastante, o principal fator são nódulos, principalmente nódulos no pescoço. Né? Observar a lateral de língua, céu da boca, bochechas, assoalho da língua, para ver se não tem nenhum nódulo ou algum carocinho. E o mais interessante é que essas lesões são indolores. Entendeu? Então, assim, muitas pessoas deixam para procurar o cirurgião dentista e não, estou sentindo uma dor, um desconforto. E não, são lesões indolores na maioria dos casos. Você falou, doutora Andressa, de lesões na boca. Tanto externa como interna, passou de 15 dias, é bom procurar... Liga o sinal vermelho e tem que ir no dentista procurar a causa dessa lesão. E pode não ser câncer de boca, mas pode ser outras lesões da cavidade bucal. Perfeito. E como que é diagnosticado, doutora Andressa? Precisa fazer alguma remoção? Como que acontece? Exatamente. Na maioria dos casos a gente faz a remoção cirúrgica da lesão e envia para biópsia. Aí que vai ver o laudo confirmando ou não se é um câncer mesmo de boca. Né? Em alguns casos precisa de quimioterapia, radioterapia, então cada caso tem que avaliar o que está acontecendo. Então todo o processo que nós já entendemos que acontece, normalmente quando alguém tem câncer, por ser na boca, não é diferente? Não é diferente, é o mesmo tratamento em alguns casos. Perfeito. E a prevenção, doutora Andressa, a gente estava falando um pouquinho, mas vou deixar você contar em relação à proteção solar, né, que a gente com certeza. A nossa incidência aqui no Tocantins, a gente tem muita exposição solar, né? E a gente tem o hábito de passar protetor solar, a gente tem essa preocupação do horário de exposição ao sol, mas muitas vezes a gente esquece de proteger os lábios. Né? E falando de trabalho aqui no Tocantins, a gente tem uma cultura muito de agropecuária, de agricultura, e então a exposição solar é maior ainda, né? É muito alta. Então a gente tem que estar sempre usando protetor solar nos lábios também, tá? Para evitar essas lesões. E apareceu manchas e feridas no lábio, tem que procurar o que pode ser. Doutora Andressa, acabou que nós falamos sobre, né, a Semana Nacional, a prevenção, mas a gente não falou da causa. O que faz causar o câncer de boca? Então, um dos fatores que está ligado ao câncer de boca é o tabagismo, é o cachimbo, é o hábito de mascar o fumo, que muitas pessoas têm esse hábito ainda, e o etilismo também, ainda mais quando os dois estão associados. Entendeu? Então a incidência é muito maior. Muito maior. E doutora Andressa, as crianças, elas estão livres do câncer de boca ou não? Não. Realmente a doença acomete mais em adultos, mas as crianças não estão livres do câncer de boca, né? Então assim, a gente tem que ter uma atenção também, porque não é só o câncer na cavidade bucal. Existem glândulas salivares, existe garganta, existe língua. Então todas essas estruturas podem ser acometidas de câncer também, independente se for adulto ou criança, ou se fuma ou se não fuma. Perfeito. Então eu queria, doutora Andressa, que você deixasse dicas para os nossos telespectadores para estar prevenindo, passar aquele batonzinho com fator de proteção é importante. A gente fala muito, né, de passar protetor solar no rosto, no corpo, mas pouquíssimas vezes é dito de também cuidar dos lábios. A gente tem que ter muito cuidado com a exposição solar, utilizar o protetor labial,
chapéus, bonés para proteger do sol, cuidado com a exposição solar em exagero, né? A gente tem que preservar aqueles horáriozinhos ali de exposição solar. Muita atenção com fumo, com etilismo, com bebidas alcoólicas também, porque tudo isso são fatores que em associação podem provocar o câncer bucal. Em qualquer dúvida que você observar alguma lesão que não cicatriza, alguma ferida na boca, procurar o cirurgião dentista para avaliar o que pode ser. É que essas lesões podem ser lesões cancerígenas ou podem ser outras lesões da cavidade bucal também. E quanto antes melhor, né, doutora? Quanto antes melhor, quanto antes você descobrir algum problema na boca, mais fácil o tratamento e melhor o resultado, com certeza. Perfeito, minha querida. Muito obrigada por estar conosco mais uma vez. É sempre um prazer tê-la aqui. Muito obrigada. E o nosso programa Agenda Médica vai chegando ao fim. Muito obrigada a você, telespectador, e todos os profissionais que fizeram o nosso programa Agenda Médica acontecer. E eu te espero no próximo domingo. Até lá! Programa Agenda Médica. Oferecimento Hospital Oswaldo Cruz. Compromisso com a investigação diagnóstica. Sintras, Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Tocantins. Laboratório Sabin PhD. Tecnologia e modernidade perto de você. Landgraf, Odontologia Premier. Gastroclínica de Palmas, no Palmas Medical Center, 12º andar. Fone 3217-1770 ou 98111-2942.